Olá, pessoas, tudo bem? Bem, mais uma semana de videoaula. A gente vai continuar nessa aula o conteúdo que a gente começou na aula passada, que foi modelos atômicos. A gente estava discutindo na aula passada ideias, modelos científicos, né, baseados em experimentos, baseados em observações científicas, conclusões científicas, que endossassem a ideia de que a matéria era feita dessas pequenas partículas chamadas átomos. Na verdade, a gente já só conversou sobre gregos antigos, aí Demócrito e Leucipo, em relação a essa ideia de átomo, né? Tem aí uns 2.500 anos já, sobre que os átomos eram partículas indivisíveis, esféricas, maciças, indestrutíveis, né, eternas, que existiam para cada material diferente um formato diferente, uma superfície diferente. Se era um pouco mais pontiagudo, um pouco mais liso. Para cada um desses materiais diferentes, existiam tipos diferentes de átomos, né, mas o átomo era o que constituía a matéria. Isso lá 2.500 anos atrás, com Demócrito e Leucipo. E aí a gente conversou sobre o primeiro cientista que retomou oficialmente essa ideia de átomo, que foi o John Dalton, em 1808, através dos experimentos que ele fez com gases, né, com estudos sobre a atmosfera, estudos sobre gases, as leis das pressões parciais, que a gente não estudou, mas que ele acabou utilizando para chegar nessa conclusão, para os estudos dele, em 1808, de que a matéria realmente era feita de átomos. E aí ele propôs um modelo em que o átomo era a menor partícula que existia da matéria, que era indivisível, que era maciço, que era esférico, e que cada elemento químico diferente tinha um átomo de massa diferente. E que nas reações químicas, como por exemplo tacar fogo num papel, os átomos que faziam parte do papel, eles se desmontavam, uns que estavam ligados com os outros, né? Eles acabavam se desligando uns dos outros e se ligando de outra maneira para formar depois as cinzas, a fumaça que sai. Então, as reações químicas para Dalton eram rearranjos de átomos. Esses átomos não podiam ser divididos nem destruídos. Por isso a palavra átomo ainda fazia sentido. A palavra átomo vem do grego, quer dizer não divisível. E, de fato, para Dalton, o átomo não era divisível. Você não tinha como pegar um pedaço de dentro do átomo, porque o átomo era a menor partícula existente. A gente usa isso até hoje? Não. Inclusive, a gente vai começar a conversar agora sobre o modelo atômico que veio depois, um dos, né, que vieram depois do modelo atômico de Dalton. A gente vai pegar poucos para estudar. Tá? Tem vários interessantes nesse caminho, mas as apostilas, os livros, os vestibulares não cobram. Tá? Ficaram meio à parte da história, então a gente vai seguir essa linha de raciocínio mais conhecida para conversar sobre uma sequência de cientistas que é a sequência de cientistas que você encontra em qualquer livro didático de ensino médio, até os de ensino superior, na verdade. O nosso próximo cientista tem quase um período de 100 anos do primeiro para esse segundo. O primeiro foi lá John Dalton, 1808, e aí 90 anos depois, J.J. Thomson acabou propondo um modelo atômico que consta nos livros. Tá? Um outro modelo atômico que conta nos livros, que é baseado em experimentos com eletricidade. Bem, quando Dalton fez os experimentos com gases, a eletricidade não era uma coisa comum nos laboratórios. Não era popular nos laboratórios, não era dominada nos laboratórios. Então, as pessoas não tinham domínio disso para fazer experimentos. No decorrer do século XIX, lá de 1808 até 1898, que foi a data desse outro artigo, no caso do Thomson, esse outro cientista, a eletricidade foi tomando presença nos laboratórios e aí foi uma consequência lógica, fizeram experimentos com eletricidade. E aí isso refletiu na ideia de matéria que as pessoas tinham. Porque, o modelo atômico do Thomson ele foi feito a partir de experimentos não com gases, como foi com o Dalton, mas não com gases atmosféricos, né, mas com gases confinados em um negócio chamado ampola de Crookes, que está aparecendo uma imagenzinha. Essa ampola de Crookes ela era um vidro, né, um pedaço de vidro ali fechado, um recipiente de vidro fechado, que você conseguia colocar um gás ali dentro e colocar como se fosse os dois polos de uma bateria de carro, sabe? Para dar um choque, ou os dois polos de uma tomada para dar um choque. Você dava um choque naquele gás.
E desse choque que você dava no gás, no experimento com eletricidade e gases, você percebia no laboratório que brilhava uma faísca, assim, saía uma faísca, um raio de luz, uma coisa fantasmagórica, brilhava. Brilhava do polo negativo, que eles chamavam de cátodo. Tá? O polo negativo dessa ampola de Crookes recebia o nome de cátodo. Beleza. Então, sempre quando eles colocavam, não importava o gás que eles colocavam, qualquer gás que eles tivessem colocado nessa ampola, brilhava sempre. Então, o gás, colocou lá a eletricidade no gás, brilhou. Aí, mudou o gás amônia, colocou lá CO2, gás carbônico. Colocou vapor d'água, colocou, enfim, qualquer gás que você quisesse colocar, qualquer coisa no estado gasoso que você colocasse, gás nitrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, sempre brilhava o cátodo e saía um raio de luz do cátodo. Estranho, uma coisa estranha, um raio misterioso. E aí, perceberam que todo tipo de matéria que se colocasse nessa ampola de Crookes para fazer esse experimento, sempre saía esse raio. E eles pensaram, pô, então esse raio ele deve ter a ver não com um gás em especial, mas ele deve ter a ver com todos os gases. Ele deve ter a ver com a matéria. Então eles começaram a pensar que esse raio catódico, né, que foi o nome que batizaram esse raio que saía do cátodo, chamaram de raio catódico. Esse raio catódico, esse brilho, deveria fazer parte da matéria em geral, porque toda a matéria que eles colocavam lá dentro tinha essa característica, né, de sair esse raio catódico que eles chamaram. Bem, aí, com os estudos em cima desses raios catódicos, descobriram que, na verdade, os raios catódicos eram partículas negativas. Eram partículas, pequenas partículazinhas negativas, que estavam sendo liberadas ali de alguma maneira. Essas partículas negativas, elas se encontravam em todo tipo de gás que eles colocavam lá dentro. Então, eles pensaram, pô, essa equipe do Thomson pensou, então quer dizer que todos os gases que eu coloquei, toda a matéria que eu coloco para experimentar, ela tem essas partículas negativas chamadas raios catódicos. Então quer dizer que, putz, eu preciso repensar então essa ideia do Dalton, porque na ideia do Dalton não existia esse clique com eletricidade. Por quê? Porque não tinha experimentos com eletricidade nessa época. Então, a ideia de um novo modelo atômico veio de quê? Pô, a gente precisa introduzir essa característica da matéria. Qual a característica? De que existe na matéria umas partículas negativas, que eles chamaram na época de raio catódico, e depois foi rebatizada. Essa partícula negativa foi rebatizada. Hoje em dia a gente chama essa partícula, esse raio que saía e tal, de elétron. Silêncio, pausa dramática. Esse elétron que a gente chama hoje em dia, que é bem popular, a gente vai falar de elétron até explodir a cabeça de tanto que a gente fala de elétron no ensino médio inteiro. Mas o elétron ele foi descoberto, por assim dizer, né? Quem categorizou primeiro falou, putz, o elétron existe. Foi o J.J. Thomson com esses experimentos com a ampola de Crookes. Então, inicialmente chamaram de raio catódico e depois rebatizaram para elétron. Esse elétron, então, era o quê? Era uma partícula negativa que estava em todo tipo de matéria. Ou seja, aquele átomo do Dalton, ele precisava ser repensado. E repensaram. Quem repensou foi o próprio Thomson. O que ele fez? Ele propôs uma nova maneira de pensar o átomo. Que não era igual o Dalton pensava. Era uma maneira que incluía essa característica de eletricidade. Então, o átomo agora, ele tinha essa característica elétrica. Tá? A ideia é que ele tinha essa característica elétrica. Bom, então, o modelo atômico do Dalton vai aparecer aqui. Pim. Eu falei Dalton? Modelo atômico do Thomson. O modelo atômico do Thomson vai aparecer aqui. O modelo atômico do Thomson, ele tem quais características? Bem, ele englobou essa ideia de que dentro do átomo tinha o elétron. O elétron fazia parte do átomo. Então, o átomo não era uma coisa só, maciça, indivisível, como dizia o Dalton. Ele tinha umas partes diferentes. Tinha a parte que era negativa, que eram esses elétrons. E aí, como sabia-se que a matéria é neutra, quer dizer que ela não tem carga resultante, se tinha a parte negativa, para anular ela, deveria ter a parte positiva também. Então, esse modelo ele tem o quê? A parte positiva, que é essa esfera positiva, que é a maior parte do átomo, e essas pequenas partículas enfiadas ali dentro dessa esfera, que são os elétrons. Quando você fazia um experimento com a ampola de Crookes, esses elétrons eram retirados do átomo. Então você conseguia tirar um pedaço do átomo quando se fazia esses experimentos com eletricidade. Então, quer dizer, como é que a gente repensa o átomo? Então, quais são as novidades do átomo segundo esse modelo atômico do Thomson, que foi proposto lá em 1898, uns 90 anos depois do modelo atômico do Dalton?
Bem, as diferenças são, primeiro, o modelo atômico do Dalton julgava que o átomo era indivisível. O modelo atômico do Thomson julga que ele é divisível, porque dá para tirar um pedaço dele. Então isso já mudou, já caiu por terra a ideia do átomo indivisível. Então quer dizer, se o átomo não é mais indivisível, ele é divisível, certo? A palavra átomo quer dizer não divisível. Não, tomo, parte. Então é uma parte da matéria que não dá para dividir em partes menores. Quer dizer, o nome átomo não faz o menor sentido mais, né? Para o modelo atômico de Thomson, o átomo, na verdade, pode ser chamado de tomo, só porque a parte do A caiu por terra, né? Ele é divisível. Então, o modelo atômico do Thomson leva em consideração que o átomo agora é divisível. Se ele é divisível, quer dizer que dá para tirar um pedaço dele e destruir ele, né? Então ele não é mais indestrutível e eterno como era no modelo atômico de Dalton. Isso mudou bastante a ideia, né? Ele tinha uma parte... Ele era preenchido de matéria ou ele tinha um vazio dentro? Ele era preenchido de matéria ainda. O modelo do Dalton dizia que ele era preenchido de matéria e o do Thomson continua dizendo, ele é preenchido de matéria, ele é feito de matéria por dentro. Ou seja, a palavra que diz respeito a isso é maciço. Então o átomo era maciço, ele continua sendo maciço. Tá? Ele não é oco por dentro, ok? Ele não tinha características elétricas antes no modelo atômico de Dalton. Agora ele tem características elétricas, ele tem carga positiva e negativa. Então, a grande revolução foi o quê? Ele tem cargas elétricas no modelo de Thomson, lá de 1898, e ele é divisível. Essas são as duas características que diferenciam o modelo de Thomson do modelo de Dalton. Tá? O átomo tem características elétricas e ele é divisível, ok? Bem, e outra coisa, né? O modelo do Thomson acabou introduzindo à humanidade a ideia de elétron. Então, cargas elétricas, divisível e existe o elétron, ok? A gente vai conversar ainda hoje sobre ele. Bom, alguns anos depois, lá em 1911, um cara chamado Rutherford, o Rutherford, ele introduz pra gente uma outra maneira de pensar o átomo, que é diferente da do Thomson ainda. Uma maneira um pouco mais moderna de pensar o átomo depois, né? Foi depois do Thomson esses experimentos que ele fez. E quais foram os experimentos que o Rutherford, que é o próximo cientista que vai aparecer nessa linha do tempo, quais são os experimentos que ele fez para poder chegar num novo modelo para pensar o átomo? O que ele fez de diferente para pensar o átomo? Bem, nesse meio tempo, de 1898 a 1911, foi uma época em que experimentos de radioatividade estavam sendo descobertos. A radioatividade tinha sido recém-descoberta. Então, a radioatividade, na época, era uma grande novidade. As pessoas, inclusive, nem sabiam que ela era altamente cancerígena, carcinogênica, né? E que era bem perigosa. Então, muitos cientistas, muita gente morreu sem saber por que morreu. Assim, morreu porque estava em contato com radiação nuclear e não tinha a menor ideia que fazia mal. Então, nesse meio tempo, as pessoas faziam vários experimentos para testar essas características novas que eram a da radioatividade, que eram bastante misteriosas na época, né? Então, o que o Rutherford fez? Ele utilizou um átomo de polônio, que é radioativo. A gente vai conversar sobre radioatividade ainda, tá? O polônio ele é um elemento químico que foi descoberto nessa época. Ele foi batizado de polônio em homenagem a Marie Curie, que foi uma cientista bastante famosa e que era polonesa. Então, o polônio ele era um elemento radioativo. Ele era relativamente novo na época, né? As pessoas não conheciam muito bem, mas sabiam que ele liberava partículas positivas. Ele liberava partículas positivas. Saía do polônio várias partículas radioativas de carga positiva. Beleza. Aí, o que fizeram? Pegaram uma caixinha, colocaram o polônio dentro e fizeram um furinho. E aí o polônio ficava, através daquele furinho, jogando essas partículas positivas para fora da caixa. Aí, colocaram na frente dessa caixa uma folha. Mas uma folha não de papel, uma folha de ouro. Uma folha de ouro por quê? Porque a folha de ouro consegue ficar bem fininha, quase transparente de tão fina. Eles queriam uma folha muito, muito fina para que não tivesse muita interferência no comprimento da folha, tá? Tinha que ser uma folha bem fina. Então utilizaram o ouro porque o ouro ele é bastante maleável. Ele consegue ser moldado de forma a formar folhas bastante finas. Então pegaram o polônio e ficaram atirando, né? O polônio sozinho ficou atirando lá as suas partículas positivas nessa lâmina de ouro. E aí eles queriam saber o que acontecia, porque o Rutherford desconfiava de uma coisa, ele queria provar com esse experimento. Ele desconfiava que o Thomson, naquele modelo atômico dele, esse modelo atômico do Thomson,
esse de uma carga positiva, com elétrons incrustados, ele foi batizado de modelo do pudim de passas. Tá? Isso que a gente acabou de ver foi batizado de modelo do pudim de passas. Por quê? Não sei. Não sei. Alguém achou que parece um pudim de passas e batizou de pudim de passas. Mas não foi o próprio Thomson que deu esse nome, tá? É um nome que alguém inventou em algum momento. As pessoas falam assim, nas provas, está escrito modelo do pudim de passas, e as pessoas querem que você saiba esse nome ridículo. Então, o modelo do Thomson é o que chamam de modelo do pudim de passas, tá? Assim como o modelo do Dalton era o que chamavam de modelo da bola de sinuca, ou bola de bilhar. E aí, voltando agora ao experimento do Rutherford, o que ele fez? Ele desconfiava que o átomo não era preenchido. Ele desconfiava que o átomo era vazio por dentro. Não completamente vazio, mas tinha uma área vazia muito grande por dentro, que ele não era maciço. Ele desconfiava que o átomo não era maciço. Então ele bolou um experimento com seus alunos lá na universidade, que fazia o polônio jogar partículas positivas numa folha de ouro. E aí, para que isso? Ele colocou ao redor dessa folha de ouro papel fotográfico. O papel fotográfico é um papel que, se você incidir luz, ele fica manchado. Tá? E sabiam na época que a radioatividade ela manchava esses papéis. Então, se incidisse radioatividade no papel, ele ficava manchado. Então, beleza, eles envolveram essa lâmina de ouro ao redor dela com uma parede, assim, né, depois dela um anteparo de papel fotográfico, e aí eles queriam saber o seguinte: bom, se o átomo ele for preenchido, se ele for feito de matéria, completamente por dentro, quer dizer que essas partículas elas vão bater no átomo e vão voltar. Né? Elas batem no átomo, se ele for maciço, elas batem no átomo e voltam. Beleza. Se por acaso o átomo ele for mais vazio, se ele for bastante vazio, quer dizer, imagina um vazio aqui, essas partículas positivas iam passar, e se elas passassem, elas iam acabar atingindo aquele papel fotográfico lá atrás. Então a ideia era a seguinte: colocar esse polônio para ficar jogando partículas positivas nessa lâmina de ouro. Se manchasse bastante a parte de trás, lá, a parte do papel fotográfico, é porque o átomo era vazio. Se não manchasse, se batesse e voltasse, né, é porque o átomo era preenchido. Então eles queriam saber o quanto que o átomo era preenchido e o quanto que o átomo era vazio. Em porcentagem, eles conseguiam fazer isso com matemática, tá? De estatística. Então, fizeram esse experimento e perceberam o seguinte: que o átomo é muito vazio. O átomo tem uma parte vazia gigantesca e que a parte preenchida mesmo do átomo é muito pequena. Então, e eles perceberam que essa parte preenchida do átomo, ela tinha carga positiva, ela era pequena e ela era bem pesada. Tipo PPP. Tá? Pequena, positiva e pesada. Pequena, positiva e pesada. Essa parte pequena, positiva e pesada, que ficava bem no centro do átomo, eles resolveram chamar de núcleo. Tá? Núcleo do átomo. O que é um núcleo do átomo? É uma região preenchida do átomo, que é bem pequenininha, pesada e positiva, que fica bem no centro dele. E ao redor desse núcleo, existia tipo quase que um grande vazio. Só que esse grande vazio, lembra daqueles raios catódicos, os elétrons do modelo atômico de Thomson? Esses elétrons estavam ali ao redor do núcleo, girando ao redor dele. Então, o átomo do Rutherford é bem diferente do resto, né? Porque o resto é meio que a bolota, assim, a esfera. No caso do modelo do Rutherford, ele é esférico, porém a parte preenchida é muito pequena e a parte vazia é muito grande. A parte preenchida pequena e positiva no meio, né? Ela é chamada de núcleo. Positiva, pequena, pesada. Praticamente todo o peso do átomo estava ali dentro. E ao redor era quase que um grande vazio com aqueles elétrons bem levezinhos girando ao redor. Girando ao redor loucamente, né? Ali, fazendo tipo uma órbita dos planetas ao redor do Sol. Inclusive, chamou esse modelo do Rutherford de modelo planetário, porque parece, né, uns planetas girando ao redor do Sol. Então, esse modelo planetário ele introduzia quais coisas diferentes do que o Thomson tinha discutido no seu artigo lá em 1898. Bem, primeiro, para o Thomson, por mais que existissem cargas elétricas, o átomo ainda era preenchido. Para o Rutherford, ele não é mais preenchido. Então ele é praticamente todo vazio. A parte que era preenchida para o Rutherford, ela era 10.000 vezes menor do que o tamanho do átomo. Então o átomo é uma coisa pequena, ninguém consegue enxergar de tão pequeno. A parte preenchida, para o Rutherford, né, a parte preenchida era 10.000 vezes menor. Então é como se você pegasse um estádio de futebol
tipo, Maracanã, gigantesco, cabe milhares, 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 milhares de pessoas. E aí, colocasse no meio desse estádio de futebol uma bola de ping-pong. Estádio de futebol gigante, uma galera, dezenas de milhares de pessoas, e uma bolinha de ping-pong no meio. Essa bolinha de ping-pong no meio do estádio era a parte preenchida do átomo. E tudo ao redor, ali, o estádio inteiro, era a parte vazia do átomo. Então o átomo ele era bastante vazio. E aí, com essa estatística de saber que a parte preenchida do átomo ela era 10 mil vezes menor, montava-se um modelo para explicar o átomo que era diferente do resto. Por quê? Porque ele não era mais maciço. O átomo não era mais maciço. Na ideia dos cientistas na época, o átomo não era mais maciço. Essa é a grande diferença. Ele é mais vazio do que preenchido. Entendo essa parte. Aí, essa região ao redor do núcleo em que os elétrons ficavam orbitando, ela era chamada de eletrosfera. Tá? Então, existia o núcleo, que é a parte preenchida, pequena e positiva no meio. Pesada, né, também. E os elétrons em volta ali, levezinhos, fazendo esse movimento de órbita na eletrosfera. Ok? Bem, paramos por aqui os modelos atômicos. A gente vai dar uma olhadinha rápida agora em algo que foi introduzido lá no Thomson. O Thomson introduziu a primeira das partículas menores que o átomo, que era o elétron. O elétron era uma partícula que estava dentro do átomo. E essas partículas menores que o átomo, a gente dá um nome, a gente chama elas de partículas subatômicas, porque são menores que o átomo. Quantas partículas subatômicas a gente vai estudar? Nós vamos estudar principalmente 3. Mas quantas existem? Pelo menos umas 32 para a ciência hoje em dia, tá? Mas a gente vai estudar só 3 delas, as principais. Bom, essas partículas subatômicas, elas foram descobertas primeiro. O elétron foi descoberto lá com o Thomson. Aí depois, com Goldstein e Rutherford, o próton foi descoberto, que é um outro tipo de partícula. Que, assim como o elétron ele tinha carga elétrica negativa, o próton tem carga elétrica positiva. Tá? Então, era meio que o oposto do elétron, só que muito maior que o elétron. Ele era quase 2.000 vezes maior do que o elétron. Então o elétron é uma coisa pequenininha, negativa, e o próton é uma coisa enorme, maior que... Né? Claro que era pequeno, né? Mas era comparativamente enorme em relação ao elétron. E ele era positivo. E aí, em 1932, apenas bem depois, um cara chamado James Chadwick acabou descobrindo a existência de uma terceira partícula, chamada nêutron. Então, parando lá em 1932, a gente tem 3 tipos de partícula dentro do átomo, partículas subatômicas, que eram quais? Elétrons, prótons e nêutrons. Elétrons, prótons e nêutrons. Então tem uma figurinha aparecendo de como é que funcionaria isso. Aonde que está cada tipo de partícula dessas dentro desse modelo do Rutherford. Dentro do núcleo, aquela parte pesada, positiva, pequena lá no centro, existia 2 tipos de partícula dentro do núcleo, que era próton e nêutron. Próton e nêutron, que eram as partículas pesadas do átomo. Próton e nêutron. O próton era positivo e o nêutron não tinha carga elétrica. Existia fora do núcleo, na eletrosfera, os elétrons. Então, os elétrons estavam na eletrosfera, parte de fora, e dentro estavam os caras pesados, que eram o próton e o nêutron. Tá? Aí, só um detalhe, a massa do elétron é tão pequena que ela é cerca de 1836 vezes menor que a massa do próton. Então, na hora de fazer a conta da massa do átomo, que a gente vai fazer isso posteriormente nas próximas aulas, a gente nem vai considerar a massa do elétron, que ela é tão pequena que a gente joga fora na hora da conta, da soma, né? Então, a gente tem esse modelo de próton, nêutron e elétron. Próton e nêutron dentro do núcleo e elétron fora do núcleo, ok? Bem, a gente vai parar por aqui, a parte teórica da aula. E aí, a gente, na próxima aula, só vou dar um spoiler, na próxima aula a gente vai acabar conversando sobre um outro modelo atômico, que veio depois do Rutherford, e que acabou utilizando o modelo do Rutherford como base e apenas adaptou ele. Tá? Pegou o modelo do Rutherford e adaptou ele para uma ideia um pouquinho... Ele modificou a eletrosfera, tá? Porque a eletrosfera para o Rutherford, ela era elétrons fazendo órbitas circulares ali ao redor do núcleo. E para o próximo cara que vai aparecer, que é o Niels Bohr, que a gente vai estudar na próxima aula, a eletrosfera é um pouco diferente.
Então, a gente vai dar uma complexidade um pouco maior para a eletrosfera, entender ela melhor, né? Porque a gente só sabe que os elétrons estão ali e a gente vai entender energeticamente onde é que eles se encontram, como é que funciona. Isso como é que funcionava, o quê? Uns 110 anos atrás, né? Porque o modelo do Rutherford ele tem 109 anos, né? Em 2020 faz 109 anos, tá? É bastante coisa. A gente está estudando ainda uma ciência que não é tão contemporânea assim, né? Uma ciência do começo do século passado. Então faz ali tipo uns 100 anos o contexto histórico que a gente se encontra historicamente agora, tá? Nesse estudo. Então, pessoas, eu vou fazer o seguinte. Aproveitando que a gente teve essa discussão, eu vou colocar aqui a tarefa de vocês. A tarefa de vocês essa semana. Assim, uma coisa que me perguntaram na semana passada se era para enviar por e-mail. Não, não é para enviar por e-mail nem nada disso. A tarefa, que é do artigo, inclusive se você não fez, faça. Eu pedi para você ler meio que em uma semana, para você ter uma ideia melhor para entender essa aula de agora. Tá? Então não era para me entregar nem nada. Assim. Isso aí eu vou ver quando a gente voltar da quarentena. Então, as tarefas que eu passo é para você ir fazendo, tá? Quanto antes fizer, melhor, porque daí você não deixa para a última hora, né? E eu vou ver lá depois quando nos encontrarmos novamente, presencialmente, aí eu dou um visto em todas essas tarefas e aí anoto lá nos meus caderninhos, tá? Então, a tarefa dessa semana vai ser o quê? Eu vou passar aqui alguns exercícios de múltipla escolha, uma coisa tranquila, e esses exercícios vocês fazem, tá? Então, tipo, assistam essa aula, e aí como exercício de fixação, vai ter alguns exercíciozinhos bem básicos, teóricos, sobre o assunto, para vocês matarem aí, tá? Então, pessoas, estudem, mas também cuidem da saúde, não entrem uma loucura doida de quarentena, tentem ficar em foco, saudáveis e, bem, a gente se encontra na semana que vem numa videoaula e bons estudos, boa semana para vocês e saúde para todos nós. Até mais. Quer dizer, eu vou deixar aqui com vocês o printzinho, né, uma fotinho das tarefas e aí, qual que é a ideia? As tarefas é para vocês lerem e resolverem. Coloca no caderno mesmo, a tarefa da videoaula número 2, exercício 1. Tarefa da videoaula número 2, exercício 2. Coloca no caderno lá, não precisa nem de enunciado, na verdade. Só coloca a resolução mesmo e aí fechou, beleza? Então, pessoas, vou deixar aqui a tarefa com vocês e até semana que vem.